Um dos maiores centroavantes que esse esporte já viu, 2 mundiais, artilheiro de Copa do Mundo, o homem que reinventou o que significa ser um 9. Ronaldo Fenômeno olhou para um garoto de 15 anos jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior e disse, sem titubear, esse aqui pode ser o futuro do ataque brasileiro. Ninguém deu muita atenção. Era só mais um elogio de ex-jogador a uma promessa de base. Tem centenas desses todo ano. Só que esse garoto específico chegou na Copa do Mundo de 2026, começou no banco de reservas na estreia, entrou só aos 31 minutos do segundo jogo e em menos de 15 minutos fez exatamente o que Ronaldo disse que ele faria. O gol nem valeu, impedimento milimétrico, mas o que aconteceu naqueles minutos provou uma coisa que vale a pena entender com calma. Por que um dos maiores matadores da história do futebol enxergou isso anos antes de qualquer outra pessoa? Vamos entender isso aqui parte por parte. Vamos voltar alguns anos atrás. Endrick nasce em Brasília em 2006. Família simples, pai que largou o próprio sonho de ser jogador para bancar o do filho. Treinava em quadra de cimento, com chuteira emprestada, fazendo aos 10 anos o que a maioria só faz bem mais tarde. Entra nas categorias de base do Palmeiras e em pouco tempo já estava sendo comentado por quem entende de futebol de verdade, incluindo o próprio Ronaldo, observando de perto a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aqui está o ponto principal do que Ronaldo disse na época, e que poucos repetiram com a importância que merecia. Não foi um elogio sobre talento, foi um elogio sobre mentalidade. Ronaldo, repetidas vezes, fez questão de dizer que o Brasil tinha craque de sobra, driblador, técnica, habilidade, disso nunca faltou. O que tinha parado de existir era o matador. Aquele atacante que não se contenta, que vive pelo gol, mesmo quando o jogo não está bonito, mesmo quando o protagonismo é de outro. E o nome que ele via encaixando nesse perfil, antes de qualquer convocação, antes de qualquer manchete grande, era o de Endrick. Esse aviso foi dado anos atrás, e desde então, Endrick passou pelo que praticamente todo jovem talento brasileiro enfrenta quando chega na elite mundial. O teste mais difícil de todos. Não é o gramado, é o banco de reservas. Endrick chega ao Real Madrid e encontra na sua frente uma fila de ataque que poucos garotos do mundo enfrentariam sem se perder. Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham. O jogador que no Brasil era sempre titular, sempre o centro de tudo, virou da noite para o dia uma opção de banco. E é exatamente aqui, segundo a lógica que o próprio Ronaldo sempre defendeu, que a maioria dos talentos brasileiros se perde. Não por falta de habilidade, por falta de fome, quando a habilidade sozinha já não é suficiente. A pergunta que ficou no ar, silenciosa, durante esses anos de transição foi a seguinte: Endrick ia ser mais um nome que o mundo esquece depois do hype inicial? Ou ia ser exatamente o que Ronaldo enxergou anos antes? A resposta começou a aparecer nos detalhes. Mesmo com poucos minutos em campo pelo Real Madrid, Endrick criou um padrão, difícil de ignorar. Gol em estreia, gol em jogo grande, gol decisivo saindo do banco, repetidamente. Não é o jogador que reclama de técnico em entrevista, é o jogador que responde dentro de campo, com um relógio contra ele. Isso, segundo qualquer ex-atacante de elite, é raro. E é exatamente o perfil que o Ronaldo disse anos atrás que o Brasil tinha parado de produzir. E foi exatamente esse padrão que se repetiu, ao vivo, na Copa do Mundo de 2026. Só que dessa vez, ninguém pode dizer depois que foi coincidência. Agora vamos aos fatos exatos dessa Copa. Na estreia do Brasil contra o Marrocos, Endrick nem saiu do banco. Ancelotti optou por Igor Thiago no comando de ataque. O jogo terminou empatado em 1-1, resultado abaixo do esperado, com a seleção sentindo dificuldade de criar volume ofensivo, enfim. Na segunda rodada contra o Haiti, o cenário mudou. Ancelotti escalou Matheus Cunha como referência no ataque, escolha que se mostrou certeira, com 2 gols do atacante do Manchester United ainda no primeiro tempo, numa vitória por 3-0. E foi só aos 18 minutos e 30 segundos do segundo tempo que Endrick finalmente pisou em campo numa Copa do Mundo pela primeira vez na carreira. 14 minutos depois de entrar, e em campo por pouco mais de meia hora no total, ele recebeu o passe de Ryan dentro da área e finalizou. A bola balançou a rede, a bandeirinha levantou
Impedimento milimétrico confirmado pelas imagens. O gol não valeu, mas o que aconteceu naqueles 31 minutos foi exatamente a assinatura do que Ronaldo descreveu anos atrás. Entra sem reclamar da pouca chance, sem esperar o jogo se ajeitar, e decide. Segundo dados da plataforma SofaScore, mesmo em tempo curto de jogo, Endrick teve nota 6.4. Desempenho sólido para quem teve uma fração da partida para mostrar serviço. E a reação imediata nas redes sociais foi de torcedores repetindo em uníssono, praticamente a mesma frase, que ficou claro que a presença dele nessa Copa é mais que necessária. E é aqui que a história fecha o círculo, porque o que aconteceu naqueles 31 minutos não foi sorte. Foi exatamente o comportamento que um dos maiores matadores da história do futebol identificou anos atrás, num garoto de 15 anos, numa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem um detalhe incômodo nessa história toda. Ronaldo nunca precisou citar o nome de Endrick para estar certo sobre ele. Tudo que o fenômeno disse anos atrás sobre o tipo de atacante que faltava ao Brasil, com fome, decisão, resposta dentro de campo ao invés de ficar reclamando fora dele, descreve linha por linha exatamente o que Endrick está mostrando agora, sobre a maior pressão possível, uma Copa do Mundo. E o motivo pelo qual isso incomoda tanta gente é simples. Estamos acostumados a só validar um craque depois que ele já é protagonista absoluto, com minutos garantidos, em sequência, sem concorrência. Endrick está fazendo o caminho inverso, provando o que precisa provar com a menor janela de oportunidade possível. Banco na estreia, 31 minutos no segundo jogo e ainda assim decidindo. Ronaldo identificou esse padrão antes de qualquer manchete grande existir. E agora, com a seleção brasileira numa Copa do Mundo, o padrão se repetiu, ao vivo, diante do mundo inteiro. A pergunta que fica para a próxima rodada contra a Escócia é simples. Depois desses 31 minutos, Ancelotti vai continuar tratando o Endrick como opção de banco? Ou finalmente vai dar a ele o que Ronaldo sempre disse que esse tipo de jogador merece? A chance de decidir o jogo inteiro, não só os últimos minutos dele. Então, resumindo a nossa conversa, um dos maiores noves da história do futebol avisou anos atrás exatamente que tipo de atacante o Brasil precisava voltar a formar. Quase ninguém prestou atenção. Hoje, numa Copa do Mundo, com banco na estreia e meia hora de jogo no segundo confronto, esse mesmo jogador entrega, na prática, tudo o que foi descrito naquela previsão. O gol não valeu, mas a mensagem para quem estava prestando atenção ficou impossível de ignorar. Se esse vídeo te fez ver o Endrick de um jeito diferente, deixa o like. Esse tipo de conexão entre história e presente é exatamente o tipo de conteúdo que eu quero continuar trazendo durante toda essa Copa. Me conta aqui nos comentários, você acha que o Ancelotti já devia colocar o Endrick titular contra a Escócia? Se inscreve, porque o caminho desse garoto nessa Copa do Mundo ainda está só começando e eu vou acompanhar cada minuto dele. Até o próximo vídeo.